Oi, gente! Hoje eu vou falar com vocês sobre um tema bem complicado para algumas pessoas, bem complicado de se falar, bem complicado de se agir, né? Eu vou falar sobre sexualidade com bolsa de ileostomia ou colostomia. Eu lembro que assim que eu coloquei a bolsa, eu fui no hospital pegar umas bolsas que eu estava precisando pelo SUS, né? Fui pegar e eu conversando com uma mulher que estava lá, que ela ia pegar a bolsa do marido dela, e ela disse que o marido dela tinha uma colostomia já há um ano. E eu, curiosa, na verdade, curiosa, com pouco tempo de ostomizada, né? Fiquei curiosa e perguntei a ela: como é a sua vida sexual com seu marido? E ela disse assim: faz um ano que nós não temos relação sexual. E eu pensei: por quê? Ela disse: ele não consegue mais. Ele não consegue mais. Ele tem um bloqueio muito grande por causa da bolsa dele, né? Ele precisava de ajuda psicológica, com certeza. Falei para ela, né? E essa mulher, ela estava convivendo com esse cara já fazia um ano, sem ter vida sexual, porque o cara tinha uma bolsa de colostomia. E eu lembro que assim que eu coloquei minha bolsa, eu não consegui ter relação com meu marido. Eu tinha muita vergonha. O problema não era ele, o problema era eu. Como na maioria das vezes, o problema não é as pessoas, e sim você, que se traumatiza, você que se culpa, você que se bota para baixo. Na verdade, às vezes não é as pessoas, o problema está realmente em você. E eu lembro que eu fui para o meu cirurgião e eu disse para ele que eu não conseguia ter relação sexual. E ele disse assim: eu sei, minha filha, que é o início, que está tudo começando, tudo diferente, mas tente colocar, de início, tente colocar uma roupa que cubra, né? Você tente fazer em luz apagada para se sentir mais confortável. E ele foi me dando algumas alternativas para que eu fizesse sem que meu marido visse, né? E quando na verdade o problema não era meu marido, o problema era eu, completamente eu, né? E ele me contou uma história que me surpreendeu e eu quero compartilhar para vocês. Ele disse que ele também trabalha no SUS, né? Me atendia no particular, mas trabalhava no SUS. E ele disse que tinha uma pessoa que tinha uma colostomia na barriga, era uma mulher. E o marido dela fazia sexo com ela, não pela vagina. Ele fazia sexo pelo intestino dela que estava na barriga. Porque o intestino, né, o reto na barriga, que é o intestino grosso, ou o intestino delgado, ele tem terminais nervosos, então ele comprime. E esse cara transava com essa mulher pela barriga. Gente, eu fiquei desesperada. Até que ponto essa mulher chegou? Para satisfazer o desejo do marido dela. Não era o desejo dela, era o desejo do marido dela. E ela começou a ter relação pela barriga com o marido dela, porque ele tinha a função retal, né? A função da compressão de um reto. Eu vim para casa desesperada com essa história, né? E aí foi quando eu comecei a entender que o problema estava em mim, não no meu marido, né? E assim, eu acho que vai muito do seu parceiro, com quem você está envolvido, né? Porque assim, eu sou casada há 20 anos com meu marido. E hoje, né, há 3 anos eu uso bolsa. Mas será que a minha personalidade, a pessoa que eu sou, Lau, será que eu não valo muito mais do que uma bolsa? Né? Então, se fosse o contrário, como aquela mulher que estava convivendo com um cara há um ano sem sexo, por que
ela o amava e ela estava cuidando dele, porque ele estava com os traumas dele. Mesmo assim, ela cuidou. Então, por que meu marido não pode me amar, não pode ter relação sexual comigo, porque eu tenho uma bolsa, né? Então, assim, a gente precisa colocar algumas coisas na nossa cabeça e ter amor próprio, né? Não é uma bolsa que define você, não é uma bolsa que define você. Você sempre será muito mais do que uma bolsa. Aquela bolsa foi um processo que muitas vezes foi para salvar a sua vida. Então, que parceiro é esse que não entende que aquilo teve que ser necessário ser usado para poder salvar a sua vida? Então, quando eu comecei a entender, né, vou falar até uma coisa assim, hilária, né? Assim, o homem, ele tem lá seus ovos mole, né? E ele não tá nem aí, ele não tá nem aí se o ovo dele tá mole, se o ovo dele tá duro, seja o que for, né? Ele não tá nem aí. E por que você tá aí? Porque ou seu peito tá mole, ou sua barriga tá grande, ou você tem uma bolsa de ileostomia. Você vê que o problema está em você. Porque o homem ele não está preocupado se você está com o peito mole, se você tem barriga grande, ou se você ele está com uma bolsa, está com uma bolsa. Ele realmente ele quer saber o empoderamento que realmente você tem, o poder que você tem em você, né? Então muitos homens identificam isso. Há muitos homens fracos, claro, concordo plenamente. Né? No Barão de Lucena, quando eu fui lá, a estatística é que 90% dos homens que quando a mulher coloca uma bolsa de ileostomia, no primeiro mês de bolsa, eles deixam a mulher. São homens fracos. Fracos. Eu não chamo isso de homem, gente. Então, ainda bem que deixou você. Porque ele não deixou pela bolsa, não. Ele deixou porque ele é um homem fraco. É um homem fraco. Porque você é muito mais do que uma bolsa. Você precisa se conscientizar que algo que há em seu corpo não define você. Não é uma bolsa que vai definir a sua personalidade, o seu caráter, a pessoa que você é, o amigo que você é, a mãe que você é, a esposa que você é. Então, quando eu comecei a entender isso, você se empodera. Então, hoje eu tenho uma vida sexual ativa com meu marido. E é a coisa melhor do mundo. Do mundo. Meu marido nunca olhou para mim com um olhar diferente, como se eu tivesse com a bolsa, como se eu tivesse com cocô, alguma coisa. Não, ele olha para mim como uma mulher, porque ele sabe quem eu sou. Ele sabe o meu valor, que o meu valor não está numa bolsa. E, gente, a melhor coisa do mundo é quando a gente tem a cabeça boa, que essas coisas não controlam a gente e que não definem a gente. Então, a gente consegue ter uma vida sexual ativa e uma vida sexual muito boa, uma vida sexual muito prazerosa. Né? Então, hoje, às vezes eu digo até meu marido, você esqueceu que eu tenho uma bolsa? Porque ele é grandão, meu marido. Você esqueceu? Você vai estourar a minha bolsa, porque às vezes parece que ele esquece que eu tenho uma bolsa, né? Mas a gente consegue namorar de várias posições, a gente consegue namorar bem, e assim, eu consigo me realizar como mulher, ele como homem, a gente como casal, e eu sendo uma pessoa ostomizada, né? Tendo a minha bolsa de ileostomia. Então, eu quero encorajar você a que você possa entender que você é muito mais do que uma bolsa, você é muito mais do que um peito, você é muito mais do que uma barriga. Você é uma mulher. Você está viva e você pode. Então, você precisa primeiro entender isso. Porque quando você entende, as pessoas entendem também que você é uma mulher e que você precisa ser respeitada, né? Então, a primeira coisa que eu digo para você, se ame. Se ame, porque você não pode amar o próximo se você não se ama. Não se permita fazer isso que esse homem fez, tendo um sexo com uma mulher pela barriga, né? A certo ponto, não sei se poderia prejudicar ela, né? Então, se valorize, se ame. Então, tenha prazer de uma forma correta,
Tenha prazer de uma forma confortável, de uma forma que não vai lhe machucar. E tenha a certeza de que você é uma mulher maravilhosa, independente de você ter bolsa ou não. Então se ame, viva, viva e acredite que você é muito mais do que uma bolsa. Beijo, fica na paz.